2021. 162 anos. Antes de ler o texto, nós vamos falar uns dados históricos, né? A gente vê que o surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do trabalho missionário do americano Ashbel Green Simonton. Ele nasceu em 1833 e morreu em 1867. Então, viveu pouco tempo, né? Ele nasceu em Hanover, na Pensilvânia, estudou em Nova Jersey e inicialmente pensou em se formar um professor ou um advogado. Todavia, devido à influência de um renascimento religioso que ocorreu lá nos Estados Unidos, em 1855, ele entrou para o seminário teológico de Princeton. Um sermão pregado pelo professor Charles Hodge fez considerar se tornar um missionário. E 3 anos mais tarde, ofereceu-se ao Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, da América, nomeando o Brasil como seu destino preferido. 2 meses depois de ordenado, ele embarcou para o Brasil, onde chegou em 12 de agosto de 1859, tá? Com 26 anos de idade. Em 8 meses ele aprendeu o português. E em abril de 1860, Simonton realizou seu primeiro culto em português. Em janeiro de 1862, os primeiros convertidos professaram sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi então formalmente organizada. Também fundou o primeiro jornal brasileiro protestante, imprensa evangélica, em 1864, e supervisionou a criação do primeiro presbitério, o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1865. E o seminário, né, em 1867. Morreu de febre amarela aos 34 anos, em 1867. E a sua esposa, Ellen Murdoch, faleceu 3 anos antes. Ela faleceu logo que ela chegou no Brasil, o pastor Marcelo até comentou isso, né? Mas ela chegou dali 1 ano, ela faleceu, né? Veio a falecer de febre amarela. Bom, ele deu início, ele foi o nosso missionário, mas em seguida nós tivemos outros irmãos, né? O ex-padre José Manuel da Conceição, que nasceu em 1822 e faleceu em 1873, foi o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro protestante, em 1865. Visitou incansavelmente dezenas de vilas e cidades no interior de São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas, pregando e fundando igrejas, comunidades. O ano de 1869 marca uma nova etapa na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, por ser o ano da chegada dos missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, conhecida como Igreja Presbiteriana do Sul, porque ela sempre, nos Estados Unidos nós tínhamos uma igreja presbiteriana só, houve um desentendimento, eles separaram, ficou a Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul, né? A Igreja Presbiteriana do Norte é conhecida como Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, conhecida como Igreja Presbiteriana do Norte. Os primeiros missionários da Igreja do Sul dos Estados Unidos a virem para o Brasil foram George Morton e Edward Lane. Esse Lane, ele fez uma poesia muito bonita sobre a escola bíblica dominical. Seu trabalho concentrou-se no interior do estado de São Paulo, tendo fundado em 1870 a Igreja Presbiteriana de Campinas. As regiões da Mogiana, oeste de Minas, Triângulo Mineiro e sul de Goiás foram atingidos por um outro missionário, dentre eles o reverendo John Boyle. Fundaram o trabalho no Triângulo Mineiro, sul de Goiás. Tanto Edward Lane como Boyle tiveram a colaboração do evangelista e compositor alemão Jacob Philipp Wingerter, que residira muitos anos nos Estados Unidos e veio para o Brasil junto com os missionários. Ele se radicou em Santa Bárbara do Oeste, próximo a Campinas, São Paulo, e ele se desenvolveu, né, foi presbítero na igreja em Mojimirim, São Paulo, e depois ele visitou muitos lugares,
Alta Mogiana, Triângulo Mineiro, Paracatu, Goiás, e fez diversas viagens de evangelização. Bom, esse foi o início da Igreja Luterana no Brasil, nos anos de 1859 até 1870. Bom, a partir daí nós temos a instituição da Igreja Luterana. E a instituição da Igreja Luterana, na sua constituição, diz que a Igreja Luterana do Brasil é uma federação de igrejas locais, que adota como única regra de fé e prática as sagradas escrituras do Velho e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil e sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Isso no artigo 1º. No artigo 2º, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar aos fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um preâmbulo histórico e um preâmbulo da nossa Constituição. Tá? A gente vê que no artigo 3º, o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Então a gente vê que os membros da igreja eles são autoridades na Assembleia e fora da Assembleia o pastor, o conselho, os pastores, os conselhos, junto com pastores e presbíteros, administram a igreja. Né? Então, um breve histórico, né, para a gente entrar na palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, nós vamos ler um versículo, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Vai falar sobre nós nos congregarmos. Né? Nós estamos aqui nos congregando. Tá? Nós não estamos na igreja, mas estamos nos congregando virtualmente. Tá? Várias igrejas aqui representadas, irmãos de várias partes do Brasil, mas nós estamos juntos em oração e com a leitura e estudo da palavra de Deus. Então, nós estamos congregados virtualmente. E o texto que nós vamos ler diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está em maiúsculo na palavra de Deus. Por quê? Porque é o dia da volta de Cristo. O dia da volta de Cristo se aproxima. Né? Jesus diz na sua palavra que nem ele sabe. É uma competência exclusiva do Pai. Mas que ele viria nos buscar. Eu gosto muito de um texto, fugindo um pouquinho, mas eu gosto muito do texto de João 14, quando ele fala que nós não devemos turbar não se turbe os vossos corações. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver pronto, voltarei para buscar a vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Então um dia nós estaremos juntos com Jesus nos céus. Mas, voltando ao texto, né, ao versículo que nós lemos, o problema da evasão de seguidores
já pode ser visto no Novo Testamento, desde a época do ministério de Jesus Cristo. Ele é bem conhecido, né? É bem conhecido o episódio quando Jesus está, depois dele pregar um duro sermão, um discurso contundente, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. E isso a gente vê lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 65 e 69. E Jesus prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, ninguém vai aos céus, ninguém vai a Cristo se não for concedido por Deus. Por isso que a Igreja Presbiteriana crê na predestinação. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo. E nós viemos a Cristo porque nós fomos chamados. Mas, depois do sermão, alguns foram embora. Então, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Bom, na igreja primitiva, o abandono da comunhão cristã geralmente estava associado à apostasia, à deserção da fé, sendo condenado vigorosamente. E hoje, infelizmente, sempre isso ocorreu e ocorre. Tá? Muitas pessoas que abraçam a fé, frequentam a igreja durante um tempo e depois de algum tempo abandonam a fé. Infelizmente, isso tem ocorrido? Tem. Né? Já ocorreu desde a época de Jesus e hoje também ocorre. Ocorre, infelizmente, muito isso. Tá? E a gente vê que Jesus alertou sobre isso. Tá? Mas Jesus foi duro. Por quê? Porque se eles abandonaram, porque eles não foram chamados pelo Pai. Tá? Então a gente vê que nós que somos chamados, nós temos que estar firmes na nossa fé em Cristo Jesus, não deixando de seguir a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas a gente vê que na primeira epístola de João, apóstolo João, ele foi assim um pouco mais duro, né? E João fala: eles saíram do nosso meio, por quê? Entretanto, não eram dos nossos. Porque se eles tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Na primeira epístola a Timóteo, Paulo afirma que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. Então, irmãos, quando o escritor, o autor de Hebreus escreve relatando que nós temos que exortar para que ninguém abandone a fé, nós temos que exortar uns aos outros. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Quanto mais vedes que o dia vem se aproximando. Em Timóteo também. Em Timóteo, falando, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala no capítulo 4, versos 1 a 5. Timóteo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável.
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui foi uma discussão, né? Em relação a casamento, em relação a comidas, se eu posso comer, se eu não posso. E aí o apóstolo Paulo instrui a Timóteo. Mas muitos deixavam a igreja, e muitos ainda deixam, né? Há uns anos atrás, a minha igreja, aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, ela se dividiu em 4, né? 25% ficou fiel, 75% saíram e organizaram 3 outras igrejas. Certo? Então, a gente vê que, infelizmente, isso ocorre. É importante lembrar que os primeiros cristãos entendiam estar vivendo nos últimos dias. Para eles, Jesus já viria logo em seguida, né? Eles achavam que o Jesus que subia aos céus, pela pregação dos apóstolos, logo Jesus voltaria. Tá? Só que Jesus não voltou, como não voltou ainda. E já se passaram 2021 anos desde o seu nascimento, né? Então, na realidade, eles abandonaram porque eles esperavam que Jesus voltasse. Mas como Jesus não voltava, então eles começaram a sair da igreja e se apostatar da fé. Assim, a realidade da apostasia era algo contemporâneo e não somente algo do nosso hoje, ou algo do futuro. Tá? Então, a gente vê que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, e o escritor de Hebreus, ele alerta durante todo o livro de Hebreus. Em todo o livro de Hebreus, há essa exortação, para que nós nos apeguemos cada vez mais com firmeza à palavra de Deus. E nós vamos ver que lá no início, no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 1 ao 4, o escritor fala: por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, nós nunca podemos desviar das palavras de Deus, das palavras do Evangelho, que é a nossa única regra de fé e prática. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e se toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e por vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes, nos apegar com firmeza na palavra de Deus. Né? A gente vê no artigo 1º da nossa Constituição que a Igreja Presbiteriana ela adota única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. E nós temos que nos apegar a essas Escrituras cada vez com mais firmezas, para nós não desviarmos das verdades. No capítulo 3 de Hebreus, o escritor fala que nós temos que ter cuidado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós não podemos nos afastar de Deus. Né? Alguém tem uma pequena história sobre o braseiro, que a brasa tirada, ela acaba se apagando e esfriando. Mas nós temos que ficar unidos em oração, unidos na palavra de Deus, para que a gente não se afaste do Deus vivo. Porque é Deus que nos dá vida e dá vida em abundância. Mais na frente, no capítulo 6, nós vemos que
O escritor de Hebreus, ele fala, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, que nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa, mas que nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. A gente vê que, por isso que ele, no capítulo 10, ele fala sobre isso, sobre a deserção da comunidade cristã, que era uma realidade lá no antigo, lá no início da igreja cristã. Quanto mais, infelizmente, mais nos dias de hoje. Então, nós vemos que os líderes cristãos, nós, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica dominical e outros líderes, nós nunca devemos esquecer da importante distinção no que diz respeito à igreja. Por um lado, ela é uma instituição, uma estrutura, ela é uma organização, mas, por outro lado, ela é o conjunto de fiéis, o corpo vivo de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos organismos de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós temos que zelar uns pelos outros, exortando-nos a ficarmos firmes na fé em Deus, na fé em Cristo Jesus. Nós vemos que a igreja institucional tem como um dos seus propósitos ministrar às necessidades dos fiéis, contribuir para que vivam vidas plenas em Cristo, sem afastar-se da comunidade da fé, mas estando plenamente integrados nela. Em alguns casos, a evasão de membros pode ser algo sem maiores consequências, como quando alguém deixa uma igreja para filiar-se a outra igreja igualmente bíblica e sólida. Em outras situações, representa uma grande perda para a igreja e para as pessoas envolvidas. Esse tema negligenciado precisa receber maior atenção dos ministros de Deus, à medida que nós desempenhamos diferentes deveres nas nossas atividades. Nós temos que zelar para que os nossos irmãos, os membros da igreja, permaneçam fiéis à palavra de Deus, para que nós permaneçamos juntos, louvando, adorando e glorificando a Deus. O afastamento de pessoas, ou a ameaça de afastamento, indica problemas, tá? E a gente vê que esses problemas têm que ser enfrentados. Ambos precisam ser tratados, tá? Porque o problema pode ser da pessoa, mas também muitas vezes o problema pode ser da igreja como um todo, né? Muitas vezes a igreja, como eu falei já, a minha igreja dividiu alguns anos atrás, e o problema estava na igreja em si, e algumas pessoas realmente, 75% saiu, e ficaram só 25%, tá? E isso ocorre em outras igrejas, ocorre em outras, por outras circunstâncias. Mas ambos os casos, seja o problema do membro, seja o problema da igreja, ele precisa ser tratado sob a direção do Espírito Santo e sob o ensino das Escrituras. Para que nós estejamos preparados porque Jesus Cristo foi preparar lugar para todos nós. E um dia ele virá buscar cada um de nós. E quando nós lemos em Apocalipse, nós vemos que o lugar que Jesus, a revelação que João recebeu e escreveu é maravilhoso, né? É maravilhosa. Porque João fala que ele ouviu uma cidade, a cidade tinha 12 portas. Cada porta, as 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade que Jesus está nos preparando é de ouro puro, como vidro transparente.
Mas uma coisa interessante, nela não vi santuário, não vi igreja. Por quê? Porque a igreja, o santuário, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E nós vamos ver mais ainda, que a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que nós possamos depositar as nossas vidas nos pés e debaixo da lâmpada maravilhosa do nosso Cordeiro Jesus Cristo. Que nós possamos nunca nos deixar de segui-lo, o nosso Mestre Jesus. Que nós estejamos sempre firmes na palavra de Deus. E que nós possamos repreender alguém que queira deixar a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo. Que nós possamos estar vigilantes uns pelos outros, para que nós estejamos sempre firmes, sempre abundantes, inabaláveis na obra do Senhor. Para que um dia nós possamos estar na cidade celestial que Jesus foi preparar para cada um de nós, junto com todos aqueles que Jesus já escolheu antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe os queridos irmãos e tenha em mente que Deus foi nos preparar uma cidade maravilhosa. Maravilhosa para todos os seus escolhidos. E que nós nunca